A vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas fazem parte do processo. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da nossa história. Quem quiser eliminar completamente a dor está fora do jogo, porque elas acontecerão e nós não conseguiremos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. A dor faz parte do processo. E a dor, ela não é ruim. Quem quer eliminar a dor dos invernos não terá as flores das primaveras, porque as flores não nascem nas primaveras, elas nascem nos invernos, nos ramos que sofrem a escassez hídrica, que sofrem os ventos cortantes, as baixas temperaturas, e a dor secreta nas plantas ou estimula a secreção das flores com a semente para a perpetuação da vida. A mesma metáfora serve para a nossa existência. Qualquer crise, perda, fracasso, angústia, conflito, às vezes abalos nos relacionamentos, são dores da existência. Eliminar completamente essas dores é uma atitude impossível, porque elas fazem parte da nossa história. Por isso que é fundamental entendermos esse ciclo. Nós envolvemos em vários cárceres mentais e não percebemos que nos aprisionamos. Uma pessoa que comete crimes, que tem débito com a justiça, pode ir para um cárcere físico. Mas o que é quase que inacreditável é que bilhões de pessoas têm cárceres mentais e elas não têm proteção nenhuma na sua psique. Os pequenos estímulos estressantes os invadem. Elas dirigem carros, mas não dirigem o veículo da sua mente. Administra o orçamento da sua casa e da sua empresa, mas não administra o orçamento da sua emoção. A sua emoção, ela se torna um bebê, ela compra aquilo que não lhe pertence. Ela transforma uma barata num dinossauro, ela transforma uma dieta num monstro, porque, nossa, eu tenho que emagrecer, eu vou sofrer. E quando elas pensam em emagrecimento, elas pensam na dor e não percebem que a dor é um fator a ser superado. Você pode acariciar a dor, você pode transformar a dor numa experiência para que te motive e te anime. Quando você usa a dor para crescer, a dor deixa de se tornar um monstro. Quando você vira as costas para a dor, seja qual for, uma ofensa, uma rejeição, uma angústia, uma ansiedade, ela adquire proporções gigantescas que sugam o prazer de viver, o encanto pela vida e a capacidade de nós sermos autônomos. Então, uma pessoa que encara uma dieta e, de repente, a dieta ela se torna uma dor, onde ela não é trabalhada, vivenciada, reinventada, administrada de maneira inteligente e adequada, aquela dor detona o gatilho, abre uma janela traumática ou killer, o volume de tensão daquela janela é tão grande no córtex cerebral que um outro fenômeno, a âncora da memória, se fixa ali. Então o navio do eu, no oceano da mente, fica fixo no porto da ansiedade. Por isso que as pessoas, elas começam a dieta com muita ansiedade, de repente assaltam a geladeira, comem demais, uma explosão de prazer, aquela explosão de prazer, logo em seguida detona o gatilho, abre janela killer, sentimentos de culpa, de autopunição, autossabotagem, fecha o circuito da memória, síndrome predador presa. Quando fecha o circuito, nós nos tornamos nossos maiores algozes, os nossos carrascos. Aí nos sabotamos, nos punimos, autocobramos, nos sentimos fracassados. E esse mecanismo está presente em todas as áreas da vida humana. Não é só na dieta. Está presente, por exemplo, quando uma pessoa ela vai fazer uma prova escolar. Ela estudou, de repente ela sabe tudo, naquele momento ela fica tão preocupada em ser eficiente que detona o gatilho, abre uma janela killer, fecha o circuito, todas as janelas que contêm as informações, as milhares de informações não são acessadas e ela tem um fracasso. Aí vem um sentimento de culpa, de que não é inteligente, não é capaz, quando na verdade apenas se acionou mecanismos da síndrome predador-presa. A mesma coisa ocorre entre casais que prometem que se amarão na saúde e na doença, na alegria e na tristeza e assim por diante. Prometem, o inferno emocional está cheio de pessoas que fazem promessas muito rápidas e superficiais. Aí começa a se digladiar, um apontar a falha do outro, de repente começam a se tornar algozes um do outro, porque toda pessoa que é um apontador de falhas acaba viciando-se em ser criticista, e aí o amor, que é tão belo, tão leve, tão rico, se torna pesado.
e de repente se forma um coliseu dentro de casa. Detona o gatilho, abre janela aqui, o defeito do outro é superdimensionado, aí eu fecho o circuito da memória, ao invés de trazer à minha lembrança todas as coisas mais belas que eu me apaixonei por ela e ela por mim, não, naquele momento o circuito fechado, eu só vejo defeitos, e aí me torno um algoz, um predador de quem mais amo. Então a síndrome predador-presa, ela está presente fortemente em todas as falhas do ser humano, seja nas dietas, seja na superação de problemas, seja na sua autoestima, seja nas suas atividades socioprofissionais. Muitos no mundo todo não querem sujar suas mãos para cultivar as flores. Amo as flores, mas espera um pouquinho. Não há flores sem que você suje as mãos, sem que você retire as ervas daninhas. Muitos querem que os filhos o amam, ou que o seu parceiro, sua parceira admiram, mas eles não conseguem elogiar, eles não conseguem pedir desculpas, não conseguem falar, filho, eu também errei, me perdoe, eu levei o tom de voz desnecessariamente. Se você não aprender a sujar as mãos, nós não somos dignos do mais belo relacionamento, do sucesso emocional. Por isso que dieta emocional é muito importante na junção com a dieta física. E eu acho que as universidades estão doentes no mundo todo. Inclusive as escolas de ensino básico, high school, ensino médio no mundo todo, porque ensina as pessoas a conhecer o mundo em que estamos, mas não o mundo que somos. Não ensina que o eu deve pilotar a aeronave mental. Por nada e por ninguém, eu vendo a minha saúde emocional, ela vale ouro de fato, mas na prática, nossa paz, ou nossa saúde emocional, ou nosso bem-estar vale muito pequeno, muito pouco. Ela vale um preço vil. As pessoas invadem a nossa privacidade e roubam aquilo que nós temos de melhor, porque não tem portas e janelas na propriedade chamada mente humana. Ela é terra de ninguém. Toda propriedade, ela não pode ser violada, porque senão você sofre um processo. Você tem garantias constitucionais que essa propriedade é sua, está na escritura. Só que a mente humana reitera terra de ninguém. Uma crítica, um pensamento sobre o futuro gera um sofrimento. Uma mágoa leva-nos a ruminar o lixo do passado, ou a autocobrança, ou a necessidade neurótica de poder, ou de evidência social. São tantos os fenômenos que asfixia o oxigênio da nossa liberdade, que faz com que a propriedade mais importante de crianças, adolescentes e adultos, de quase 8 bilhões de seres humanos, ela simplesmente não tem proteção. E as universidades não ensinam nada. Elas falam sobre inteligência emocional, e não existe inteligência emocional como as pessoas acreditam, porque a emoção nunca é inteligente, a emoção é inconsciente, a emoção transforma uma barata num dinossauro, um elevador num cubículo sem ar, gerando claustrofobia, uma plateia numa glossofobia, como um predador, bloqueando a capacidade de raciocínio de um palestrante ou de um professor. A emoção transforma um alimento como inimigo e não como um grande amigo. Bom, enfim, não existe inteligência emocional. O que existe é gestão da emoção. O eu tem de gerir a emoção para que nós possamos liderá-la, para que a emoção possa ocupar o lugar dela, de dar prazer, encantamento, superação. Mas se ela dominar o psiquismo, ela é cruel. Ela vai encarcerar o ser humano num lugar que ele deveria ser livre. Às vezes, tudo que você precisa é se sentir desconfortável para um dia voltar a se sentir confortável. Afinal, situações ruins existem para que você cresça e evolua. Às vezes, você precisa ter um pouco de desconforto na sua vida para você criar uma nova realidade. Talvez você tenha muitos sonhos, muitas metas, você visualiza sempre, mas todo ano é a mesma coisa, você nunca consegue alcançar nada. Você quer ter mais disciplina, você quer parar de procrastinar, só que isso só acontece se você sair da sua zona de conforto. Isso é o que move tudo. E quando você sai da sua zona de conforto, você percebe que cada vez mais você consegue solucionar problemas e entender que a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na própria realidade. Às vezes, a única coisa que você tem que tomar é uma atitude, é uma ação. O medo paralisa tudo. Muitas vezes nós deixamos de crescer por conta dos nossos medos. Então é muito mais fácil continuar naquela situação, na nossa zona de conforto, porque é confortável. Você já sabe o que vai acontecer. Só que todos os seus dias serão isso.
E o que vai acontecer? Mais um ano se passa e você vai pensar: por que nada deu certo pra mim? Por que aquela pessoa sempre tá conquistando tudo e eu nunca alcanço nada? Porque você tá na sua bolha. E sem aquele papo chato de guru, eu te digo: faça algo diferente, se arrisque mais, porque você conhece um novo mundo, uma nova perspectiva de vida, você cria movimento, você cria evolução. Então, se sinta desconfortável até você se sentir confortável. Às vezes Deus coloca uma situação muito ruim na sua vida para que você saia dessa zona de conforto, aprenda e evolua lá na frente, porque quando algo ruim está acontecendo com você, a gente não consegue perceber, só depois que toda a tempestade acaba que você percebe. Isso faz com que você se torne uma pessoa mais disciplinada, confiante e capaz de passar por cima de todos os problemas. Ficar na zona de conforto é viciante. É muito bom ter controle total de saber o que vai acontecer com você. É seguro. Só que a sua vida será somente isso. Você sempre verá as coisas da mesma maneira, porque é só isso que você conhece. A sua vida é limitada, o seu conhecimento é limitado, o seu crescimento é limitado. Você sempre está preocupado em ter um dia fácil ou uma vida fácil, e sempre que acontece algum problema na sua vida, você sempre vê isso como uma coisa ruim, e não como uma oportunidade de crescimento. Então, se alguma coisa muito ruim acontece com você, você prefere olhar para aquilo de uma maneira muito triste, do tipo: por que isso aconteceu comigo? Mas você nunca tira uma lição positiva desse aprendizado. Ao invés de pensar dessa forma, sempre pense: o que eu estou aprendendo com isso? O que esse momento difícil está me ensinando? Afinal, situações desconfortáveis existem para que você evolua. E o ponto mais perigoso de se manter nessa zona de conforto é que agora é muito mais difícil de você se conhecer. Porque quanto mais tempo você permanece na sua zona de conforto, mais difícil é saber quais são os seus gostos reais, o que você pode lidar, com o que você não pode lidar, porque você sempre tá nesse seu mundinho, nesse lugar fácil e estagnado. Você nunca se desafiou a nada, então você nunca vai saber como você vai reagir ou agir sobre certas situações. Quando você fez algo que nunca tentou antes, porque todos os dias você vai ao mesmo lugar, vive na mesma casa, com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo de amigos por vários anos. E o que você aprende no final? E quanto mais tempo você permanece na zona de conforto, mais difícil é de escapar. Provavelmente você planejou alguma meta no início do ano e sempre deu alguma desculpa dizendo que ia começar na próxima segunda-feira ou que ia começar no próximo mês. Cada dia que passa, continuar na sua zona de conforto é mais confortável. Mas eu quero que você saiba que ainda dá tempo. Enquanto você estiver vivo, você sempre terá tempo suficiente para mudar a sua vida. E agora que eu te passei o quão importante é você sair dessa bolha da zona de conforto, eu vou te apresentar algumas dicas que você pode fazer para acabar com esse ciclo. Faça algo que você nunca fez antes. Todas as vezes que você realiza uma atividade que você nunca fez antes, o seu cérebro entende aquela atividade como algo novo, então ele fica mais atento àquilo. Isso faz com que você saia do piloto automático, e quando você percebe que é capaz de fazer uma atividade nova, isso faz com que você acredite mais em si e abre portas nunca abertas antes, porque a sua mente entende que você pode fazer coisas que você pensou que nunca poderia antes. Aprenda a se impor, aprenda a dizer não. Muitas vezes você só obedece o que os outros mandam você a fazer. Às vezes você faz sem refletir ou sem se questionar. Então saia desse lugar, desenvolva um olhar mais crítico, aprenda a se comunicar, aprenda a dizer não quando necessário. Conheça novos lugares, visite outros bairros, outras cidades ou até mesmo outros países. Isso te possibilita de entender que o mundo é muito maior e muito mais diverso do que nós imaginamos. Com isso, você sai da bolha em que você vive e aprende a lidar melhor com as diferenças e conhece novas realidades. Aprenda um novo conhecimento. Quanto mais você pesquisa, estuda e vivencia uma nova área do conhecimento, mais você desenvolve novas habilidades. Seja aprender uma nova língua estrangeira, sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, disciplina, matemática, português, qualquer assunto. Porque isso faz com que você saia da sua zona de conforto de só saber o que você já sabe. Desenvolva novos hobbies.
Ter hobbies aumenta a sua qualidade de vida, porque isso estimula diferentes áreas do seu corpo e da sua mente, seja praticar algum esporte, tocar um instrumento musical, cantar, desenhar, escrever. Todas essas atividades estimulam o seu desenvolvimento, estimula o seu foco, estimula a sua disciplina. Fique um tempo sem redes sociais. Normalmente você fica muito mais tempo do que deveria nas suas redes sociais. Você poderia estar desenvolvendo uma nova habilidade, passando mais tempo com a sua família, mas você fica preso em conteúdos fúteis. E de repente passaram-se 4 horas e você não aproveitou o dia. E a única coisa que sobra é você continuar nesse ciclo sem fim. Um celular toma muito o seu tempo e interrompe todas as suas ideias criativas, porque você sempre está distraído e isso rompe a sua capacidade de prestar atenção nas coisas. Então, para o seu bem, fique um tempo sem isso. Portanto, promova pequenas mudanças no seu dia. Mostre para sua mente que está tudo bem em fazer algo diferente. Então, sim, sair da sua zona de conforto vai te possibilitar de ter mais disciplina, vai acabar com a sua procrastinação, vai fazer com que você veja o mundo de uma nova perspectiva. Nunca se esqueça que às vezes você precisa se sentir desconfortável até se sentir confortável novamente.